Mateus. Olá, irmãos. Boa tarde. Tudo bem? Oi, Cristina. Cristina entrou aí. Esse meu Instagram é novo, então acredito que, lógico, né? Pouquíssimas pessoas vão estar nos assistindo agora. Mas enquanto eu vou falando aqui, eu vou pensar se eu deixo essa live salva aqui, né, no Instagram. Queria compartilhar com vocês um pensamento sobre Mateus capítulo 4, que fala sobre a tentação de Jesus. Então, vamos dar início aqui. Mateus capítulo 4, verso 1. Mateus 4, 1, que diz o seguinte: Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quero que você grave bem isso na sua cabeça. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tem um negócio interessante aqui que nós vamos bater cabeça agora. Irmãos, Mateus, Marcos e Lucas narram esse acontecimento. O acontecimento em que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Só que somente Mateus usa essa expressão. Somente Mateus diz que Jesus foi conduzido para ser tentado. Então, o que eu vou trazer para vocês aqui é um negócio interessante. Jesus dá o início ao seu ministério com uma provação. Jesus foi levado para Jesus foi ser batizado por João Batista, e João Batista o batizou. E quando isso acontece, o texto vai dizer em Mateus 3,17 que todos que estavam ali recebem a confirmação quando se ouve a voz do céu que diz: Esse é meu filho amado em quem me comprazo. Beleza. Depois desse acontecimento divino, do batismo de Jesus, a Bíblia vai narrar no capítulo 4 de Mateus que ele foi levado ao deserto. Só que somente Mateus vai dizer que ele foi levado pelo Espírito para ser tentado. Quando o texto começa com essa expressão, levado para ser tentado, isso dá uma ideia, isso mexeu bastante com a minha cabeça. E eu pensei bastante, porque o texto está escrito de uma forma que muitas das vezes passa batido e que a gente pensa que isso só aconteceu com Jesus, ou que isso só acontece com a gente. A questão da tentação e da preparação. O texto diz: Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Isso dá uma ideia de que já estava pronto, já estava, digamos que agendado, já estava preparada essa provação de Jesus no deserto. Você está entendendo? Quando o texto fala, foi levado para ser tentado, isso dá a ideia de que é algo que devia acontecer com Jesus.
Ele devia ser tentado. Ele devia ser testado. Ele devia ser preparado. E aqui a gente bate cabeça quando a gente vai ler a primeira vez, que a gente se pergunta: por que Jesus vai ser tentado? Por que Jesus passa por isso? Ele vence todo desafio na palavra, e eu garanto a vocês que não vou me aprofundar nisso, na questão da tentação. Apenas aqui no primeiro versículo, que menciona que Jesus foi levado para ser tentado. Isso é um negócio interessante, porque quando a gramática usa esse texto, para ser tentado, foi levado para, ou seja, Jesus tinha algo que ele devia fazer, era algo que Jesus devia fazer, era algo que ele tinha que fazer. E a gente pensa, por quê que Jesus deveria ser provado? Ora, se nós temos a nossa vida baseada em Cristo, logo esse versículo também cabe para nós. Por quê? Porque se ele foi levado para ser tentado, que dá uma ideia de dever, nós também somos para ser tentados, o que também é um dever nosso, é uma coisa que deve acontecer. Eu vejo pessoas que querem a vitória, que querem receber o que elas almejam, mas não querem fazer o que é devido para isso acontecer. Mas não querem fazer o que é devido, mas não querem fazer o que é necessário para que isso possa acontecer. Eu vejo gente que almeja a inteligência, mas não quer estudar, que é o dever. Eu vejo que há gente que almeja se destacar, mas não quer se esforçar, que é o dever para isso acontecer. Eu vejo pessoas que querem ser diferentes, mas não tomam atitudes diferentes, que é o que deve, que é o dever para isso acontecer. Então, para tudo que nós fizermos, para tudo que nós formos fazer, nós temos também um dever diferente. Então eu espero que os irmãos tenham entendido. Jesus foi levado para ser tentado. Isso dá uma ideia de como que eu posso dizer, de que já estava pronto, de que devia acontecer. Era necessário que Jesus fosse ao deserto. Você quer dizer que, irmão, você quer dizer que Jesus não estava pronto? Não. Eu quero dizer que Jesus era humano. E como todo humano não conquista nada de mão beijada do que ele almeja, Jesus também mostrou isso. Que nós não conquistamos nada de mão beijada. Tudo tem um dever a ser feito. Então, nesse momento eu gostaria de encerrar com essa lição. Assim como Jesus foi levado para ser tentado, você vai ser levado para se esforçar, para mostrar seu valor e para conquistar aquilo que almeja. Então Deus abençoe você, uma ótima tarde e tamo junto. Até mais, gente.